Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje é domingo, dia 16/11, e nós vamos fazer aqui a nossa análise, então, analisando quinta e sexta-feira, para fazer nossas projeções para amanhã, segunda-feira, dia 17 de novembro. Então, vamos primeiro, como é de praxe, vamos ver se na sexta-feira o preço buscou as nossas projeções de alvo, né? Se deu pra gente, se ele pagou aí pra gente algum honorário. Vamos lá. Então, como a gente já pode ver de cara, o preço ele já abriu buscando o segundo e terceiro alvo de venda e já volta com a expectativa compradora, né? Conforme saiu aí o índice GP10 Brasil, a gente já tinha falado também que a previsão seria de uma alta. E ele retorna os alvos aqui de venda. Pagou todos. Eu particularmente peguei compra aqui 420 pontos, ótimo, não precisa mais que isso. Peguei o primeiro alvo de compra, que depois que ele fez a pernada de alta, né? Ele buscou as vendas, lá já nasceu buscando as mínimas, ele já veio fazendo o movimento de alta. E confirmou minha entrada de compra, peguei o primeiro alvo, 420 pontos e tchau. E depois ele deu continuidade, depois que ele pegou o primeiro alvo que eu saí aqui, ó. Ele chegou próximo ao segundo alvo, voltou ao primeiro, depois foi lá e pagou o segundo alvo. Ficaram dois alvos de compra que a gente tinha projetado, né? Para sexta-feira. Ele pagou também os dois alvos de compra, ou seja, ele pagou os três alvos de venda, buscou os três alvos de venda, depois ele buscou os dois alvos de compra que nós havíamos projetado para sexta-feira. Então vamos agora à nossa análise para o dia de amanhã. Olhando aqui quinta e sexta-feira, a gente pode concluir nesses 2 dias de negociação de que foi aí uma forte indecisão do mercado. O preço ele está consolidado em patamar elevado entre 158.290 e 160.315. Em cima. Então, ele está aí absorvendo as fortes altas e correções da semana anterior. No dia 13, na parte da manhã, conforme nós analisamos, o preço falhou em sustentar a alta, aqui buscando a liquidez na região de 158.290, que essa região aí é o suporte chave para a abertura de amanhã, tá? Essa região é um suporte chave para a abertura de amanhã, segunda-feira. Sexta-feira começou com forte rally de compra, subindo até 158.290, até a máxima de 160.315, indicando aí que os compradores absorveram a correção e tentaram romper o topo. Mais uma vez, foi aí que pagou as nossas dois alvos de compra. Tá? O topo de 160.315 foi rejeitado com força, uma forte presença vendedora ali nessa região. A média móvel de 19, que agora está em 159.718, ela foi perdida na parte da tarde e o preço fechou em 159.310, no meio do grande range de negociação da semana. Então, conclusão dessa análise estrutural é que a tendência primária é de indefinição para amanhã, com uma forte volatilidade dentro de um range amplo. A queda no final de sexta, perdendo a média móvel de 19, aponta para uma cautela vendedora na abertura de amanhã, segunda-feira, dia 17 de novembro, ok? Dito isso, vamos passar aqui para o nosso impacto da agenda econômica para amanhã. O calendário econômico nesse dia 17 tende a ser mais leve em termos de notícias brasileiras, mas a repercussão global e a agenda americana é que vão dominar, então, esse mercado. Nos Estados Unidos, o mercado ele vai estar digerindo os dados da inflação, o IPC e o IPP da semana passada. O foco, então, será nas falas dos membros do Fed e na expectativa do varejo americano. Já aqui no Brasil, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central às 8h30, é o principal drive de abertura. Se as projeções forem desfavoráveis, então aumento da inflação ou Selic, que pode reforçar aí o viés de baixa do fechamento de sexta.
Agora nós vamos às nossas projeções de alvos aí para amanhã. A nossa estratégia para amanhã é operar a quebra do equilíbrio da média móvel de 19, que está no 159,718, priorizando venda no curto prazo devido ao fechamento abaixo dessa média. Tá? Então, nosso cenário principal é venda, tá? Teste do suporte principal. A perda do pivô e o fechamento fraco sugere que os vendedores buscarão suporte buscarão o suporte deixado na mínima de sexta-feira, ok? Eles vão buscar esses suportes aqui, muito provavelmente. Se eles romperem essa região aqui, eles tendem a buscar essas regiões mais abaixo aqui, tá? Conforme o impacto também das notícias, tá? Então, a nossa ação nesse caso para venda, se ele confirmar aqui essa queda, né, o nosso gatilho vai ser aqui no 159,200, uma venda. Se esse preço realmente cair aqui, se ele rompe essa região aqui, ó, 159,200, mais ou menos aqui, essa região aqui é o nosso gatilho de venda. A gente pega uma confirmação aí e faz uma venda. A ação de entrada é o rompimento e fechamento de uma vela de 5 minutos abaixo do fechamento de sexta, que é esse 159,310. Fechou uma vela de 5 minutos aqui abaixo e com volume, confirmando, a gente já está... Essa é a nossa ação de entrada, né? O nosso gatilho aí. Bom, stop loss sempre conforme o gerenciamento. E o nosso primeiro alvo vai ser um alvo de liquidez de fundo. Onde nós vamos localizar esse alvo de liquidez de fundo aqui? Nós vamos localizar esse alvo exatamente em 158. 740. É o primeiro alvo de liquidez que eu havia falado aqui com vocês. Então vamos só configurar aqui a linha de alvo. Primeiro alvo de venda, tá? Agora nós vamos para o nosso segundo alvo. O primeiro alvo é baseado na liquidez de fundo, o segundo alvo é o suporte da semana, que está no 158,290. Vamos botar aqui no 158,290. Esse é o nosso segundo alvo. Então, para venda, nós vamos ter esses dois alvos apenas, tá? Amanhã. Entretanto, a gente não pode deixar de prever aí também um cenário de compra, né, que é a nossa segunda opção. Então, a nossa prioridade é a venda, o nosso segundo cenário, que vai ser um cenário optativo para compra, se o preço retomar aqui a média móvel, ok? Então, o nosso nível de gatilho aqui de compra vai ser observar o 159,550. Por aqui, preço perdendo essa região, a gente já vai ficar de olho, como eu chamo assim, nível de entrada de gatilho, a gente ficar de olho nisso aqui, porque ele pode retomar essa região, usar essa aqui como base, retomando acima da média, e vai dar o nosso gatilho de entrada, a nossa ação de entrada, que vai ser aí um fechamento de uma vela de 5 minutos acima desse pivô de correção no 159,415, certo? O nosso stop loss é sempre conforme o gerenciamento. Então, nós vamos aqui colocar, se o preço reverter daqui, já der uma conta para a gente, o nosso primeiro alvo vai ser uma resistência aí da média. Esse alvo nosso vai ficar, então, no primeiro alvo.
trazer para cá, mudar a cor. Ele vai ficar no 159.718, tá? Que é a resistência da média. Isso é uma compra curta, caso esse preço retome essa região aqui, tá ok? Do 159.300 aqui, ó. Se ele passa daqui já rompendo, fechando um candle acima dessa base aqui, nós podemos pensar numa compra curta. Vai ser uma compra curta, mas se ele vem e retoma essa região, confirma, a gente pega uma comprinha curta aqui, pode dar aí uns, deixa eu ver quantos pontos mais ou menos a gente pode estimar aqui. Bom, pega aí 200, 250 pontos aqui. Tem gente que já bate meta com isso aí. Okay? O segundo alvo, ele vai ser o alvo baseado no topo dessa consolidação. Então nós temos só para amanhã apenas duas projeções, tá? De alvos, 2 para venda e 2 para compra. Não vamos ter terceiro alvo para amanhã, em razão de toda essa indecisão do mercado dentro desse range aqui. Ele está trabalhando dentro desse range. Então a gente não consegue aqui traçar uma projeção de terceiro alvo agora, de imediato. Conforme o andar da carruagem amanhã e das notícias, se ele consegue romper essa região aqui, ele pode dar um terceiro alvo que a gente projeta durante o pregão, se for o caso. Então aqui o segundo alvo, com exatidão, ele vai ficar nos 160 mil. Pronto. Então nós temos pouca opção para compra aí, tá? Até por razão dessa consolidação e da lateralização e decisão geral do preço. Essa consolidação aqui, nós temos alvos curtos para compra e a nossa prioridade amanhã, uma provável ação de venda. Então venda amanhã é a nossa prioridade, é o nosso cenário principal, onde a gente tem esses alvos mais longos aqui. Okay? Tá aí a tela para printar. Vou deixar no Telegram de uma vez. Quem quiser pode pegar lá, que já vai estar printado no Telegram também, para a gente marcar e acompanhar amanhã. Okay? Boa noite, bom trade. Não se esqueça de inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário. Okay? Se inscreva no Telegram aí para receber o nosso plano de trade, já vou deixar lá também.